Geralmente o empreendedor bota a cara, ele corre atrás, ele cria as oportunidades. Eu preciso entregar valor para o meu cliente para além do resultado final. O cliente é a razão de ser de qualquer escritório de advocacia. O que o seu cliente quer? E a gente vê que o perfil do cliente está mudando. O seu problema pode ser pequeno, mas a depender do estágio que você tá, é tudo ou nada para você passar de fase. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui você ouve insights sobre empreendedorismo para você que está na faculdade e às vezes não sabe muito bem o que você quer fazer. Esse aqui é o lugar correto. Você que trabalha no ramo jurídico, então, nem se fala. É hoje que você vai escutar um pouco mais da Marcela e da IVJUR, que é uma inteligência artificial para você que está nesse setor jurídico. Eu vou começar agradecendo você, Marcela. Muito obrigado por estar vindo aqui, por ter vindo aqui, por ter disponibilizado desse tempo para compartilhar esses insights com toda essa turma aqui. Na área jurídica, a gente sempre tem os sis e senãos, mas acima de tudo, o depende. E eu imagino que você vai poder compartilhar com a gente como automatizar boa parte dos processos, né? Vou passar para você poder se apresentar, falar da IVJUR e a gente pode começar o nosso papo de como que você começou com essa ideia da IVJUR e tá seguindo até hoje. Muito obrigado. Bora lá. Primeiro quero agradecer. Você e o Marcos são, assim, bem bacanas na história do IVJUR. Por mais que não sejam negócios similares, né? Que a gente é da área de jurídica, vocês são da área de imobiliário, condomínio. A gente tava falando que antes sobre troca, né? E vocês sempre trocam muito. Então, assim, o que eu aprendo com vocês reduz muito minha curva de aprendizagem. Aprender com a experiência do outro, com o que o outro errou, com o que o outro acertou, faz muita diferença para quem empreende. Isso é muito rico. Demais. Então, obrigada e por mais essa oportunidade, né? Tamo junto. Bora lá, então eu sou chamo Marcela Carvalho, sou advogada de formação, advoguei durante 7 anos, não sei como eu caí no mercado empreendedor, porque na verdade eu não tenho nenhuma característica, sabe, do mercado empreendedor. Aliás, não tinha, né? Porque eu conquistei. Eu era extremamente tímida. Então, isso é algo que geralmente o empreendedor não tem muito, né? Geralmente o empreendedor bota a cara, ele corre atrás, ele cria as oportunidades. Então, eu sempre imaginei que eu ficaria ali na advocacia tradicional. A minha família tem um escritório há quase 30 anos. Então, eu vim bem de uma história tradicional ali, bem a nerd da faculdade, sabe? Então, assim, no FMG, eu era a dona do caderno, todo mundo pegava o meu caderno para estudar. E eu era muito tímida. Faz os esquemas. Todos os esquemas. Eu era a pessoa que tinha vergonha de perguntar na sala de aula, vergonha de falar com o juiz, mas eu era ótima para fazer as peças, estudar a estratégia dos processos, esse era o meu foco. Até que eu comecei a ver que a advocacia estava me desencantando, assim, porque os processos demoram muito, eu não conseguia ver resultado de uma forma tão imediata, e vi que o Poder Judiciário tem N gargalos, assim. E aí eu comecei a desmotivar um pouco da advocacia tradicional e decidi fazer uma pós em Direito e Tecnologia. E eu até decidi, assim, né, se alguns estudantes de Direito nos ouvirem aqui, porque eu tinha uma ignorância muito grande de termos que eu ouvia em seminários, em palestras. Eu falava, gente, eu não sei do que esse pessoal tá falando. E na época nem era muito IA, não. IA não era da hype do momento, mas era visual law, blockchain, coisas nesse sentido que eu falava, gente, então fez parte da minha formação acadêmica. E eu decidi fazer essa pós em Direito e Tecnologia para tentar dar até uma guinada do escritório para um lado mais moderno, tentar atuar em algumas áreas de inovação. E aí, nessa pós, estimularam a gente a participar de uma competição de Direito e Tecnologia. Já que a gente estava na pós lá de Direito e Tecnologia, vamos embora lá. E aí a gente tinha 54 horas para prototipar uma ideia. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, seu cérebro frita, literalmente. E aí eu lembro, no último dia, eram equipes que eles sorteavam, então assim, às vezes eu nem tinha contato com as pessoas. E aí, nas 54 horas, praticamente todo mundo já tinha uma ideia pronta. E eu falei, meu Deus, falta 5, 6 horas e a gente não tem nada. E aí eu me lembrei da minha prática. Eu falei, peraí, você advoga, o que dói muito? Nosso cliente quer report o tempo inteiro do processo. Não interessa que o escritório, na época a gente tinha uns 2.000 processos, o processo dele era o mais importante do escritório. Não interessa os outros 1.999, é a pensão da vida dele, a aposentadoria que ele espera receber, é um divórcio que está tirando, né, a pessoa do eixo. E eu falei, opa, mas peraí, a gente não tem tempo para informar para o cliente, né? Às vezes o cliente ele não percebia, muitas vezes até valor no nosso trabalho,
porque eu não conseguia explicar para ele tudo que eu fazia. Ele via, às vezes, o resultado final do processo. Sim. E isso é um baita problema, né? Porque quando você pensa ali no resultado final, tem N variáveis que você não tem controle, às vezes, de qualidade. E às vezes a culpa é sua, né? Ele acha que a culpa é sua. E aí, às vezes, a depender do processo, é quase que 50-50 mesmo a chance. Então, talvez, depende da prova, do entendimento do juiz, se aquela turma é naquele entendimento ou é contrário. E aí eu falei, gente, eu preciso entregar valor para o meu cliente para além do resultado final. E aí eu tinha um exemplo ainda dentro de casa, que eu tenho uma irmã que é médica, a Paula, e ela não entendia nada das ações que a gente fazia pra ela. Então eu falava assim, Paula, foi deferido. Ela falava, ganhei ou perdi? Eu falava, não é possível. E aí eu entendia que ela conseguia compreender se fosse assim, deferido, indeferido, aí ela entendia, um positivo, negativo. Mas se eu não tivesse um contraponto, ela não compreendia. E eu falei, gente, a linguagem dos termos técnicos realmente não é só uma questão de ser alfabetizado ou não. Então eu tenho um problema aí. Eu tenho uma pessoa que quer saber do processo e não entende, e eu tenho um profissional que lida com isso e não tem tempo. E aí, em questão de 2-3 horas, eu desenhei a Ive nessa competição, e o núcleo do que ela é até hoje é exatamente o que eu prototipei há 5 anos, que é essa ideia de tirar o juridiquês ali da vida do cliente. Então, a minha ideia de, resolver ali 90% para mais do odontor e meu processo dentro de um escritório foi de uma dor real, e uma dor que eu olhava assim, nossa, tem tanta solução jurídica da porta para dentro dos escritórios, o que é ótimo, né? Tomara que surjam cada vez mais. Hoje, então, com IA, agora, até peticionamento faz com IA, pesquisa de jurisprudência, gestão de prazo, tarefa, tudo que você puder imaginar. E o cliente? O cliente é a razão de ser de qualquer escritório de advocacia. Então, foi quando surgiu, assim, não imaginava que eu ia deixar de advogar, eu tinha um ledo engano que eu achava que eu ia gerir um escritório e uma startup ao mesmo tempo. Que ia dar certo. Nunca daria certo. E aí tem 2 anos e meio, 2 anos e meio, que eu tomei a decisão de focar ou em um ou em outro. E aí eu decidi fechar o escritório. E aí tem 2 anos e meio que eu toco a Ive como, meu objetivo de vida principal. Legal. Mas assim, eu não tinha ideia do quanto eu me tornaria uma empresária, assim, empreendedora. Eu sempre achei que eu fosse seguir o lado mais academicista, ou, eu queria fazer mestrado, doutorado. Então, assim, era uma outra vertente, sabe? Que legal. E por quê? Por que você tinha essa visão? Eu acho que perfil, sabe? Eu acho que quando a gente fala... É clichê. Eu sei que é clichê. Fala que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Mas eu me moldei muito enquanto... Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, inclusive, antes, por empreender. Porque eu tive que me desafiar muito sobre N aspectos. Então, assim... É o lado até bom e positivo do momento atual, assim, negativo e positivo. Hoje a empresa ainda é muito reflexo do que eu sou. Então, assim, a cultura da empresa é muito reflexo do que eu sou e quem eu sou hoje, assim. Então, quando eu olho para isso, eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive que aprender a ter um olhar muito mais analítico. Então, enquanto advogada... eu tinha que lidar bem com as palavras, digamos assim. Seja escrita, seja verbal. E eu tinha timidez, do lado verbal. Como é que eu vou empreender e ser tímida? Eu vou ter que fazer um pitch, eu vou ter que subir no palco, eu vou ter que chamar alguém para uma conversa difícil, eu vou ter que desligar alguém do time, eu vou ter que sentar com o investidor e convencer a ele de que mais do que a minha ideia, ele tem que apostar em mim, porque no começo o empreendedor aposta na gente, e é 100% na gente. E aí, como é que eu vou ser essa pessoa? Então, eu não tinha essas características antes, ou eu não sabia que eu possuía, E aí, empreendendo, eu tenho medos muito bobos e coragens absurdas, que eu falo de onde que sai isso. E é o dia a dia, acho que é muito mais a paixão de ver as coisas acontecerem do que qualquer outra coisa. Mas essa transformação do ser humano é visível, assim. O quanto que eu tive que me superar N vezes. Hoje, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando aquilo que a gente acredita que... para aquilo que nós fomos feitos, Então, com o passar do tempo, isso pode ir alterando, pode ir mudando. Mas hoje, Marcela, você acredita que você nasceu para fazer o que você faz? Hoje eu acredito. Hoje eu acredito muito. Porque eu acho que tem uma questão de brilho nos olhos, a resiliência. Então, assim, o ponto de quando tá muito ruim ou tá muito difícil, por que você não desiste? E acho que os empreendedores, de um modo geral, acho que não existe nenhuma história de sucesso que não tiveram N oportunidade de fracasso, de falência, de questão societária, de questão de equipe, de time, de investimento, de fluxo de... tudo isso,
E por que a gente não desiste? Então, assim, tem alguma coisa além, né? Mas hoje eu acredito que sim. Legal. Hoje eu não me vejo mais advogando. Genial. Então, se eu não empreender, eu vou ter que descobrir como fazer outra coisa. Genial. A principal dor... Então, olha que coisa interessante. Você falou aqui agora que você... com a Ivy hoje, você tem o teu coração ali dentro, né? Isso são minhas palavras, né? Então, você tem um coração ali dentro. Então, você acredita hoje, você sente, né? Percebe, você tem isso dentro de que você nasceu para isso. Genial. Eu sempre digo, esse é o primeiro C, é o C do coração. Então, tem que empreender com o coração. E o segundo C é o C do cliente. A gente ouvir o cliente. E você trouxe uma percepção de... existia, né? Tem muita solução para escritórios de advocacia, né? Toda essa parte mais do escritório para dentro, mas aquela comunicação que existe com o cliente, ela ficava um pouco, né, meio complicada ali. Ainda complexa, né? Com juridiquês e problemas. E o principal, pelo que você falou, além dessas nomenclaturas e desse juridiquês, é que os processos demoram muito. E aí, eu como cidadão, eu queria entender um pouquinho mais, assim, por que os processos demoram tanto? Qual que é o problema? Porque, sendo bem sincero, é impossível. Hoje eu sei que eu vou simplificar e, pessoal, pode marcar aqui hater, pode fazer o que quiser. Mas eu pego uma transação de dinheiro, faço um Pix e ele em segundos cai do outro lado. Por que para assinar um documento ou por que qualquer outra coisa, nesse sentido, leva, sei lá, anos? Eu acho que tem algumas hipóteses, assim. A primeira delas é que a gente é realmente um país de dimensões continentais, né? Então, a gente pensa o tamanho do Brasil, né? Um estado supera países, assim, né? Então... Primeiro, pelo tamanho populacional, o tamanho do país. Segundo, que a gente é uma cultura de litigância. A gente litiga muito. Como assim? A gente processa muito. Então, Okay. a gente... aliás, e tem gente que ainda fala que tem um déficit. O que eu quero dizer? É meio complexo no sentido que tem pessoas que não têm acesso ao Poder Judiciário, então elas vão ter sempre à margem do Poder Judiciário. Então, às vezes, a pessoa está vendo uma comunidade, por exemplo, e ela não sabe que ela poderia ter direito a uma questão de Código de Defesa do Consumidor, então ela está à margem da justiça. Então, a gente tem muitas pessoas que estão, né, nessa situação. Elas são prejudicadas por empresas que se aproveitam por exemplo, como não vai processar isso. E vida que segue. E tem outras situações também de abuso. Então, por exemplo, às vezes você recebe uma cobrança indevida de R$30, R$40. Você não vai movimentar toda a máquina do judiciário para isso. Então, você deixa de litigar também. Então, a gente abre muito mão disso. Por outro lado, a gente vê ações chegando no Supremo que o vizinho tá brigando por causa de um cachorro no condomínio. Vocês que gerem condomínio, vocês devem saber cada coisa. Tem um monte de casos. E aí, por exemplo, o Brasil não tem travas. Então, alguns países não são todas as causas que chegam na Suprema Corte, por exemplo. Aqui não. Se você acabou de formar com 18 anos, você pode fazer uma sustentação oral, que é defender de forma verbal no Supremo, por exemplo. Porque você não tem um impeditivo. Então, a gente não tem tantas travas, que é um lado bom também de pensar de um acesso à justiça ser amplo. Mas até que ponto qualquer briga, qualquer desentendimento, a gente tem que litigar? Será que a gente não deveria tentar resolver de formas mais amenas, né? Então, é uma discussão que se faz muito. Tem até um livro do Kafka que ele chama O Processo, que a pessoa morre e ela não sabe até hoje porque ela foi processada. Então, a gente vê que o Poder Judiciário, ele tem muitas portas, assim. O linguajar, que a Ivy quer simplificar, né? Porque... querendo ou não, a linguagem também é uma forma de poder, né? Sim. A gente se distancia das pessoas pela forma como a gente fala, a forma como o Poder Judiciário se veste. Então, quando você vai ver os juízes, às vezes usam até aquela toga, aquela vestimenta, assim, toda imponente, isso afasta as pessoas. O distanciamento geográfico, então, se você for, por exemplo, no STF ou no STJ, você tem que ir até Brasília. Será que todos os advogados vão até Brasília? Será que as pessoas vão? Então, por um lado, a gente tem alguns fatores que eu acho que impedem com que as pessoas, assim, consigam realmente acessar o Poder Judiciário. E, por outro lado, a gente tem situações que litigam em massa, assim. Então, a gente tá falando, às vezes, de, por exemplo, uma ação contra uma companhia aérea. Tem empresas que fazem só isso. Então, assim, se você atrasou 2 horas, entra aqui que eu vou fazer uma ação. Então, hoje até se discute sobre... Isso é o quê? Tipo, litigância agressiva ali. Tem gente que entende que isso onera o Poder Judiciário de uma forma que é abusiva. Entendi. E aí é muita ação. A gente tá falando de mais ou menos 84 milhões de processos judiciais ativos. 84 milhões. E aí não tem... A gente tem que usar realmente de IA, de automação, porque é muito volume. E olha que o Poder Judiciário são mais de 90 tribunais. Então, você imagina quantos servidores a gente tem, mas é quase que humanamente impossível você dar conta disso. Tem situações, assim, reais. Então, por exemplo, Nova Lima
que é bem pertinho da gente, né, totalmente urbanizado. Tinha secretarias lá do juízo, que às vezes tinha um juiz substituto. Então, ele às vezes, por exemplo, uma vez por semana, para, né, olhar os processos. Então, quando eu tinha um processo lá, às vezes ele é movimentado uma vez no ano. Então, você imagina, um processo que você manifesta, outra parte manifesta, movimenta uma vez no ano. Aí você faz a defesa. Então, assim, não anda, realmente não anda. E aí, a sensação que dá é de impotência. E aí, o que é o problema do cliente não ser atendido? Eu, enquanto advogada, eu achava que eu tinha que ter a melhor técnica, o português impecável, que eu tinha que estar atualizada com as melhores doutrinas, fazendo pós, correndo atrás, fazendo curso. O problema é que o seu cliente, se ele não vê que ele está sendo atendido, isso não serve de nada. Então, assim, não adianta nada no ponto de vista de experiência do seu cliente, ele vê que você fez uma defesa e para ele isso não aparecer. Inclusive, tem até uma pesquisa da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Eles entrevistaram 1.500 pessoas que já tiveram um advogado e cancelaram o contrato com ele e contrataram outro no lugar para assumir aquela causa. E aí perguntaram, quando você cancelou, por quê? Quais foram os motivos? Né? E foram elencando. Para quase 70%, o principal motivo é não saber o status do processo. Nossa. Aí você fala, não, mas impacta. Mas o pior é que, para eles, não saber, né, o status era pior do que o advogado perder um prazo ou ser despreparado. Nossa. E aí, quando a gente olha... Que é o que acarreta a perda, inclusive, né? Se perder o prazo, acabou, né? E aí, depende, porque tem prazos e prazos. Mas, assim, pra gente que é advogado, a gente pensa, não é possível. Eu não te falar o status é bem menos pior do que eu ser despreparado, Sim. do que eu perder um prazo. Mas o ponto é que se o cliente não vê... Sim. É como se não tivesse vendo nada, né? Sim, você não tá me atendendo, né? E o injusto é que, geralmente, o advogado tá fazendo muito. Ele tá gerindo um volume muito grande de processos, prazos, às vezes, fatais todos os dias. Ele tem que estudar, ele tem que se orientar, ele tem que atualizar o tempo inteiro. Ele tem que pensar em prospecção de outros clientes, ele tem que estar no digital hoje em dia. Ele tem que fazer o financeiro do escritório, ele tem que fazer gestão de... Quando que ele vai conseguir... assim, humanamente, informar para o cliente tudo. Aí, o que a gente fazia na época que eu advogava? Tudo não. Mas eu vou informar os pontos, os atos importantes do processo. Então, distribuir a sua ação, comecei o seu processo, beleza? Distribuir, número tal. Aí vai ter uma audiência, vou te ajudar, né? Vamos lá, como é que funciona esse procedimento? Precisa pagar uma questão do processo, sai o resultado. O problema é que, entre a inicial, uma audiência e o resultado, podem sair, assim, 5 anos, transcorrer 5 anos. Então, o problema é esse, a gente informava para o cliente que era muito estratégico. Trabalhou 3 dias só. Exatamente. Você só trabalhou 3 dias. E aí foi isso que, na IVE, assim, que a gente percebeu que mais de 90% do que realmente acontece num processo é meramente, digamos que é impulsionador. É um passo a passo para chegar no resultado final. O cliente quer saber o passo a passo. E o advogado não dá conta de informar exatamente esses pequenos status que pra gente são os pontos de contato da jornada do cliente dele. Entendi. E para quem está nos ouvindo agora, né, e quer entender ou contratar os serviços da IVE, como que o pessoal pode chegar, o que, né, a IVE, quais são os planos, os formatos, né, que vocês têm, os serviços que vocês atendem e o principal tipo de cliente que chega dentro da IVE e vocês atendem com excelência, que é o ICP, né, o cliente ideal. Legal. O que a gente quer resolver mesmo é tirar o doutor e meu processo da vida do advogado. E meu processo. É isso, o doutor e meu processo, como é que tá? Então, basicamente, como é que funciona? O advogado contrata a gente. Legal. E aí a gente tem planos, a depender da quantidade de processo que ele quer que a gente monitore todos os dias. Então, tem plano, por exemplo, a partir de 150 processos a gente já atende. E aí, o que ele faz? Ele escolhe quais processos ele quer que a gente monitore. Por quê? Pode ter um determinado perfil de cliente do escritório, então vamos imaginar que você atua na área previdenciário, trabalhista e empresarial. Pode ser que seu cliente empresarial, ele não queira receber mensagem no WhatsApp, ele queira talvez receber um relatório uma vez por mês. Beleza, então talvez esse cliente você não queira cadastrar na plataforma para receber no WhatsApp, mas o previdenciário e trabalhista sim. Então você que escolhe quais processos você vai subir para a ferramenta e você gerencia também, esse processo eu fiz um acordo, encerrei, eu retiro ele, coloco uma outra unidade, então você vai gerenciando.
E aí, quando o escritório cadastra, mas tem um detalhe. A gente não sai mandando pro cliente dele as atualizações do processo de cara, não. Porque ninguém aguenta mais empresa mandando mensagem pra gente, sem a gente autorizar. Sim. Então, primeiro a gente se apresenta como a Ive, assistente do escritório, e pergunta se essa pessoa quer receber as novidades de forma simples e tudo. Aí, quando ela dá o aceite, o advogado já cadastrou as informações, aí sim a gente monitora esse processo todos os dias, desde que o processo seja público, e aí a gente consegue capturar, vão tendo os andamentos, né? Esses pequenos status, a gente consegue capturar isso, então o advogado não tem que fazer mais nada, ele só tem que cadastrar o processo e o cliente dele querer. Pronto. Quando a gente captura isso, aí a gente tem uma IA que traduz aquele termo técnico para a linguagem, diria que a gente falaria sem o tal do juridiquês, e a gente manda isso diretamente no WhatsApp do cliente dele, o passo a passo, numa forma que ele consiga compreender. E aí, pensando no perfil de cliente, assim, o que a gente mais entrega valor é o previdenciário. Justamente porque geralmente a pessoa está esperando uma pensão, então ela está, né, aflita por saber se ela vai receber um dinheiro, ou que ela está apertada, ou porque é realmente a aposentadoria da vida dessa pessoa. E é um cliente geralmente com um perfil de idade mais velho. Então, ele tem mais tempo para ficar mandando mensagem para o escritório, perguntando todos os dias como está o meu processo. Entendi. E aí, esse perfil, geralmente, o advogado, ele precisa dar uma atenção a mais. Então, geralmente, o advogado previdenciarista procura a gente, assim, geralmente ele desesperado, olha, eu preciso dar vazão, meus clientes precisam saber e eu não tô dando conta. Entendi. Então, assim, é um perfil que a gente mais entrega valor. Mas, geralmente, trabalhista também, bancário, consumidor, são áreas que a gente tem boa vazão, assim. Então, quem busca vocês normalmente são advogados? São os advogados. Escritórios também, mas os advogados em geral. E o plano é 150 processos. Esse é o formato. Isso. Legal. E normalmente hoje, um escritório ou um advogado, pensando em média, assim, tem mais ou menos quantos processos? Hoje, o nosso perfil de cliente, aproximadamente entre 600 e 700 processos. Entre 500 e 1000, hoje é o nosso perfil de cliente ideal. Mas varia muito a dor. Porque, por exemplo, se você é um advogado autônomo e você tem 100 processos, Nossa já é senhora. muito. Pois é. Mas a gente tem escritório que tem, assim, mais de 20 mil processos. E aí também é um gargalo. Então, assim, a gente percebe dores diferentes. Então, por exemplo, um escritório que tem... A gente tem um case, por exemplo, que tem um escritório que ele tinha, se eu não me engano, 40 pessoas no time de atendimento. Aí você pensa fazer uma gestão da comunicação. Geralmente são pessoas da área jurídica, então estagiários, e essa pessoa não quer ficar nessa função durante muito tempo. Então, tem uma rotatividade muito alta. O atendimento é 100% receptivo, porque o cliente que tem que ficar o tempo inteiro demandando, então isso já gera uma frustração no cliente do escritório, porque a pessoa tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás de notícia do processo. E aí, nesse escritório agora, se eu não me engano, eles caíram para 5 pessoas. O resultado, né, por enquanto a gente está caminhando aí num projeto bem legal, porque a gente informa de forma ativa. E o cliente também pode chamar receptivo. Mas o grande trunfo é ter a movimentação e ser traduzido e mandar para o cliente sem que ele precise procurar o escritório. Então, imagina, você tá em casa, opa, a Ive tá me contando que meu processo tá na mão do juiz e agora ele vai definir qual é o próximo passo. Isso pra pessoa é uma entrega muito legal e realmente reduz, assim, a gente percebe que o cliente, questão, assim, de um bimestre, um trimestre, ele vai ficando mais educado mesmo, sabe? Ele sabe que ele, digamos, que ele tem um ponto de contato que tá ali para tirar a ansiedade dele. É isso. Acho que a gente vende paz pro escritório e acesso de qualidade à justiça, né? Porque a gente falou de acesso à justiça, mas e a qualidade disso, né? Pois é. Você contando, eu lembrei de vou fazer uma analogia aqui, até para quem está nos ouvindo, para conseguir talvez fazer um paralelo com o seu próprio negócio ou com, né, algum outro benchmark. Quando a gente vai num restaurante e a gente... Eu sempre dou exemplo de restaurante, pessoal, acho que eu sou... Eu já falo português, esse é agora. Como né, vou em restaurante todo dia. Mas quando a gente vai num restaurante, a gente quer, como clientes, nós queremos ser atendidos muito bem. Né? Então, a pessoa que está ali nos servindo, eu gostaria muito que quando eu fizesse o pedido, eu pedisse e ela entendesse o pedido, trouxesse de acordo com o que eu pedi, eu fosse cobrado ao final de acordo com o que eu pedi e tudo mais. Então, assim, um restaurante, me parece que os melhores restaurantes, né, os mais... competentes, profissionais, eles vão colocar excelentes pessoas ali para atender o cliente. Eles vão colocar o recepcionista, o garçom, né, a pessoa que vai atender ali, muito bem treinada, uma pessoa qualificada, uma pessoa boa para fazer isso, porque ela está em contato com o cliente direto.
O que eu vejo, muitas vezes, esse é o setor alimentício e restaurante, né? Então, é muito, muito nítido isso. Já imaginou você colocar alguém despreparado para atender o seu cliente? Vai ter problema, vai derrubar na mesa, vai, né, derrubar os pratos e tudo mais. Quando a gente vai para o setor de serviço, principalmente serviço mesmo, né, como a parte de advocacia, às vezes até a área da saúde e outros, né, consultorias e tudo mais, o pessoal coloca pessoas despreparadas para atender o cliente, né? Você comentou ali o pessoal que está fazendo estágio. Quem está fazendo estágio pode ser a melhor pessoa do mundo, mas em geral ela tem menos experiência naquele setor e naquele ramo. E muitas vezes o pessoal coloca, até de forma pejorativa, muitas vezes, os estagiários para fazer as coisas, para atender o cliente mais precioso, né? Então, o paralelo, né, que eu queria trazer aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado. Pode sim colocar as pessoas que têm menos experiência para atender, mas elas têm que ter uma supervisão muito próxima, elas têm que estar sempre com o mentor ali do lado, tem que estar com a pessoa ali sempre treinando. Então eu fiquei imaginando, né, esse escritório com 40 pessoas ali na ponta. Imagine se, não, com certeza, para ter 40 pessoas atendendo é um escritório muito bom, isso daí não tem dúvidas, né, tem bastante sucesso. Mas para quem está aqui nos ouvindo, pense, né, na sua empresa, né? Na sua empresa, as pessoas que atendem o cliente, nós estamos falando do segundo C aqui, cliente, as pessoas que atendem o cliente, elas são pessoas preparadas que podem, de fato, estar atendendo o cliente? Ou você está colocando, entre aspas, qualquer pessoa que não tem experiência, ou que não tem traquejo, ou que não tem o conhecimento necessário para falar com o seu cliente porque é mais barato, né? Ou porque você julga que não é uma responsabilidade tão grande quanto o caixa, por exemplo, que o pessoal normalmente coloca a pessoa de confiança no caixa, né? Sim. Então, fica aí o pensamento, né? Até pensando nisso, em relação, a gente fala que a IVE é uma ferramenta de sucesso do cliente. Perfeito. Eu sei que é de comunicação, mas o foco é exatamente isso. O que o seu cliente quer? E a gente vê que o perfil do cliente está mudando. Você falou de restaurante, então imagina o seguinte, você pediu um delivery, né? Então você vai lá, pagou, geralmente você escolheu, pedido feito. E você recebe um passo a passo. Pedido recebido, seu pedido está sendo preparado, total. Pedido saiu para entrega. E com animaçãozinha ainda, né? Pedido entregue. Agora você imagina, você fez um pedido e acabou. Em algum momento você vai bater na sua porta e você não sabe quando, se vai ser daqui a um ano, agora imagina isso do ponto de vista do cliente, que é o processo da vida dele. Então isso é uma perspectiva muito importante de sucesso do cliente. E aí quando a gente olha em experiência, pensando o que é bom para o meu cliente, né, como você trouxe, eu vou colocar quem para atender, né? Vai ser uma ferramenta, vai ser uma IA? Como que essa IA atende? Como são as traduções? Total. Isso é muito importante porque até pelo nível de exigência. Geralmente, os advogados, realmente, como eu trouxe, a gente pensa muito na técnica e o atendimento é zero, né? Assim, não pensa, às vezes, o escritório como uma empresa mesmo, não no sentido de mercantilização, né? Porque o AB tem muito essa questão, mas não tem jeito, você não vai gerir escritório finança com código de processo civil, você vai gerir com finança, então você precisa profissionalizar, né? E o atendimento também. E aí, quando a gente olha para isso, eu preciso entender quais são as variáveis de qualidade para esse cliente. O seu escritório é um escritório criminal? Então, beleza. O seu cliente, ele chega por onde? Ele tem liberdade para falar? Ele tem uma sala que ele consegue conversar de uma forma sigilosa? Seu escritório é previdenciarista? Seu site está adequado à linguagem? Se você colocar que o seu cliente ele vai receber um informativo por e-mail, faz sentido para essa pessoa? Um e-mail, né? Faz um e-mail, às vezes é um senhor de 60, 70 anos. Então, assim, como que você adequa? E aí, o que eu vejo no jurídico é que às vezes a gente ignora que o nosso cliente faz parte do mundo. Eu até brinco e falo que às vezes a gente vive meio que uma uberização, assim. A gente quer tudo pra ontem, com o mais personalizado possível, o mais barato. Então, é sério. Exato. Geralmente, seu cliente, ele chega, às vezes, já até pesquisou no Google um pouco da causa. Agora, com IA, você já... Então, assim, conhecimento todo mundo tem. Então, assim, hoje, você falar que o seu diferencial é conhecimento puro, não tem jeito. Então, assim, você tem que ter conhecimento, você tem que ter atendimento, você tem que ter preço competitivo em tese, a não ser que você seja, né, um nível de escritório muito alto, que a pessoa, o preço não interessa. Aí é outro, mas a gente sabe que geralmente a pessoa vai pesquisar mais de uma opinião, aí a sua indicação, né, você ser indicado vai contar muito, e você ser indicado, como eu trouxe, quais são as variáveis de qualidade. Então, quando a pessoa chega no seu escritório, a gente fala muito de reduzir o time to value, que é o tempo que a pessoa enxerga para ter valor. O valor vai ser só na sentença ou vai ser desde o momento que ela te procurou no Instagram, mandou um direct, você se posicionou, o seu site está adequado à linguagem, desde o momento fala, olha, por exemplo, eu tenho uma assistente que vai te informar tudo, fica tranquilo, conta comigo.
Além disso, o escritório tem os pontos de contato que são estratégicos. Então, como que funciona isso? Então, entender quais são as variáveis de qualidade é muito importante, né? A gente pensar, seja empreendendo, seja dentro de um escritório, né? Seu cliente quer que você vá até a última instância, os últimos recursos, ou ele queria que você tivesse feito um acordo no começo do processo. Perfeito. Isso muda tudo, né? Então, essa perspectiva de qualidade e cada vez mais competitivo. Teve até um professor, uma vez, que ele contou um caso na pós, essa de Direito e Tecnologia, há um tempinho, que um colega dele norte-americano veio passar férias no Brasil, aí mudou pra cá, e ele precisou contratar um escritório. E aí ele, né, falou, não, tem um escritório ótimo, vou te levar no escritório, tudo. Chegou lá, o escritório todo de mármore. Ele falou, tem certeza que é esse escritório que você vai me levar? Ele, claro, esse escritório é muito renomado. Ele falou, mas você sabe que eu tô pagando por tudo isso aqui, né? Então, qual que era a percepção de qualidade dele? Não quero mais que só me impressionem do ponto de vista da imagem, que é importante, mas eu quero mais entregue, eu quero, né, um valor diferenciado, eu quero cases de sustento. O que é que vai me sustentar? Sim. Então, o cliente hoje ele é muito exigente, né? O nosso cliente está em contato com as melhores empresas, né? A gente usa os melhores serviços, as melhores empresas a nível de mundo para ver uma série, para pedir um delivery, para fazer tudo, mas na hora que a gente vai prestar o serviço para o cliente, a gente acha que a gente meramente tem que atender ele bem na hora que fecha o contrato, some e quando sair a sentença eu te conto. Então, assim, por que esse cliente vai achar que eu sou um bom prestador de serviço se o mundo inteiro não faz isso, sabe? Porque é interessante isso, porque a nossa percepção como profissional, como empreendedores, ela não é o valor que... Para mim, o grande marco de ganho não é o mesmo que o do cliente, né? Então, para mim, o grande marco, pensando assim, né? O advogado, o ganho dele é, fechou a causa, terminou a causa, né? O começo, meio e fim, acabou. Para o cliente, é como você disse, tem vários estágios ali no meio. Eu tenho 3 parênteses. Mande. O primeiro parênteses, seria muito legal, né? Eu gostei demais dessa ideia de mostrar o processo jurídico estilo um iFood. Eu achei muito legal. Porque olha só, você imaginou... Eu não sei se isso é saudável até, pensando bem. Mas já imaginou, eu abro um processo... que não nos ouça. Já imaginou, eu abro um processo e daí tá eu aqui, um bonequinho, e daí lá no final tem uma bandeirinha assim de chegada, tipo assim, comemorando. Deu certo. Eu terminei. E no meio, primeira instância, segunda instância, terceira instância. E no meio um castelinho ali, não sei, dizendo assim, ó, pode ter acordo, não pode. Enfim, só uma mina, fuja daqui. Uma mina, muito bom. Aqui, ó, você não venha por aqui. Eles vão dar uma rasteira. Esse é só um off-topic. O segundo off-topic que você falou, Marcela, você falou que tem processos que são públicos. Sim. Né? E os processos públicos, então é daí que vem os golpes? Muitos. É daí que vem os golpes. Até para quem tá nos ouvindo aqui, né, que não cai em golpe, como que funcionam esses golpes e como evitá-los, né? Em regra, os processos são públicos até para fins de transparência mesmo, né, não existe... tudo que é muito privado ali é muito num ambiente muito do íntimo. E, em regra, as decisões têm que ser públicas, a gente acessa o conteúdo de um processo para entender o que um juiz decidiu naquele caso, se tem semelhança com o meu, por que o meu foi julgado de forma diferente. Então, a gente tem que ter essa transparência. E por um lado, isso é muito bom. Aqui no Brasil, a gente fala do movimento que chama Open Justice, que os dados são abertos, e aí a gente tem inúmeras soluções que estão aqui para resolver gargalos, justamente porque a gente tem acesso a dado. Então, dado permite que a gente faça muita coisa. Então, como eu trouxe, a gente tem software para gestão de prazos, gestão de tarefas. Imagina se os dados não forem públicos. Imagina um escritório, vamos pegar um escritório pequeno aqui, o escritório da minha família, 2.000 processos, né? Um escritório mediano. Então, você imagina que todos os dias, alguns desses 2.000 processos, vamos imaginar, 100, mais ou menos, estão sendo movimentados pelo Poder Judiciário. Como é que o escritório sabe que ele tem um prazo a cumprir? Dentro daqueles 100 processos que são movimentados hoje. E amanhã mais 100. E amanhã mais 60. E amanhã mais 70. Como é que a gente sabe? Isso tem que ser público. E aí tem ferramentas, sistemas que capturam isso. Da mesma forma como eu capturo a movimentação para simplificar, sistemas capturam aquela movimentação para fazer uma gestão de prazo. E o escritório vai gerenciando, isso aqui eu tenho prazo de 5 dias para cumprir, isso aqui eu tenho prazo de 15 dias. Se não for público, a gente começa a inviabilizar até o funcionamento
basilar. E aí a gente tem ações em segredo, que em regra são ações de família, divórcio, separação, adoção, guarda, em regra todos esses processos são segredo de justiça. Ações que geralmente envolvem menores de idade, então independente da área, também são segredo de justiça. E ações em que aí realmente o advogado pede um sigilo, por exemplo, vou ter que juntar aqui um balanço, um DRE, um imposto de renda de uma empresa, por exemplo. Não quer que aquilo seja divulgado, pode colocar sigilo. Mas a regra é que sejam públicos. Então, para transparência, etc. O problema é que os golpistas fazem? Eles entram no processo, pegam todos os dados das pessoas, porque tem tudo, né? Você tem o nome completo, endereço, CPF, as folhas dos escritórios timbradas, tem o nome, endereço, tudo. Acessam as redes sociais, tem a foto do advogado. E aí, o que acontece? O cliente está desesperado por informações do processo. Exato. Porque ele não sabe nada, ele está há anos sem notícia do processo. Chega uma pessoa com a foto do escritório, fala, fulano, aqui é sobre o seu processo, número tal, na vara tal, o juiz decidiu isso, e tá tudo lá. E ele manda uma guia, bonitinho, geralmente até com a logo do Poder Judiciário. Pra gente seguir com o processo necessário que você pague então essa vai taxa liberar esse alvará para liberar sua pensão, a pessoa vai lá e paga, assim. E isso é até um ponto importante, porque como nosso objetivo na IVE é ter um ponto de contato, pelo menos todos os meses com os clientes, porque se o processo não caminhar, a gente manda um lembrete de monitoramento. Então, por exemplo, ei, Léo, tudo bem? Aqui é a IVE, passando para te falar que eu tô checando seu processo todos os dias, quando tiver novidade eu volto aqui para te contar. Por quê? Se você tem ponto de contato todos os meses e tem um canal que você tá sempre, você pode questionar todos os dias se você quiser, qualquer momento. Aí o golpista vem por outro. A sua chance de você cair num golpe é muito menor. E, inclusive, tem vários clientes nossos que a gente faz duas coisas. Ou eles contratam mensagens de educação. Então, por exemplo, a cada 2 meses, dispara uma mensagem reforçando quais são os canais oficiais do escritório, os telefones, e-mails, etc. Isso acontece. E tem cliente que nos alerta. Ih, tô recebendo tal mensagem, posso confiar? Aí o time de sucesso do cliente entra em contato com o escritório descobre que os clientes estão sendo assediados. Isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, eu vi uma reportagem ontem que Minas Gerais agora está no super foco dos golpes. Acho que só esse mês foram quase 500 golpes denunciados na OAB. Então é dado, né? Caramba. E as pessoas acreditam em tudo, né? No sentido assim, de relacionado ao processo. Porque é estranho, né? A linguagem, né? Sim. Então, assim, de praxe, para não cair num golpe desse, por exemplo, recebeu algum contato do escritório de advocacia, falando de uma atualização e já pedindo para pagar um boleto, uma guia, alguma coisa, não pague. Não pague. Vai investigar, pelo menos coloque em dúvida, né? Muita dúvida. E converse com as pessoas do escritório mesmo, né? Com quem você realmente conversou, troca uns e-mails. Tente acessar mais de uma pessoa do escritório. Isso, legal. Caramba, que bacana. Eu abri alguns parênteses, tem mais um e abri mais um. Você falou do escritório da sua família, aí agora aqui, criar intrigas aqui, não sei, vamos ver. Sua família usa o IVE ou não? Usa a IVE. Zero intrigas. Nossa senhora. E são investidores iniciais, tá vendo? Apostaram. Olha que legal. Nós já vamos falar da Marcela Empreendedora, inclusive. E o último parênteses que eu queria abrir aqui antes de falar da Marcela Empreendedora é que você falou da percepção de valor para o cliente, né? Às vezes o que é a percepção de valor para o cliente, ainda no segundo C aqui, e lá vai eu falar de comida de volta. Uma vez eu comprei um bolo de... Eu gosto demais de bolo de milho. Demais, mas demais mesmo. E aí era um bolo de milho... Você veio pra Minas, né? O estado certo. vim certo. Então, eu comprei esse bolo. E aí nesse bolo de milho... Era um bolo de milho especial, um negócio assim, porque era meio bolo de pamonha com, né, um negócio mais bacana. E maravilha. E aí, assim, é um custo interessante. E aí, recebi. Quando eu recebi o bolo, veio maravilhoso. Era uma torta, meio que um bolo, um negocinho maravilhoso. Ele veio enrolado na palha do milho. Veio bem bacana, assim, um negócio bem bonito, mas muito bonito. Muito bonito. E aí eu fui... descascando, tirando as camadas com a cebola. E tira aqui um milho, tira uma palha aqui, tira outra, um bolinho desse tamanho aqui. Falei, não. Aí, assim, ó, muito bacana, gostei, legal, bonito. Mas eu queria bolo.
né? Então a minha percepção de valor, assim, então, bacana, né? Foi lá, fez todo né, igual o salzinho em cima da carne lá, foi bacana, legal a experiência, mas, puxa vida, eu queria o bolo, era isso que eu gostava, né? E se tem uma coisa que, assim, eu não é muito da minha praia, assim, eu pode até pagar muito bem no restaurante, mas se vem pouco, eu sou desses, o pessoal pode me julgar, eu sou desse, se vem pouco, cara, eu falo, não é possível, eu gosto de comer, enfim. Tá, esse era outro parênteses. E agora falando da Marcela empreendedora. Diga-me. A Marcela empreendedora, você acabou de falar que você teve os investidores iniciais, né, ali com a sua família. E como que foi esse processo para você apresentar essa ideia? Você, escritório de 30 anos da sua família. E aí você falou assim, pessoal, quer saber? Não é isso que eu vou fazer. Como é que foi isso, né? Foi tenso, não vou mentir. Muito bom. Eu tenho uma irmã mais velha que ela fez direito também, mas ela não queria advogar, sempre foi o foco de concurso. Então eu meio que virei responsável ali por tocar o escritório. E eu faço estágio no escritório desde muito cedo. Então, desde o 7º período, o escritório fica em Divinópolis. Divinópolis, pra quem não sabe, fica mais ou menos 120 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Então, 1h30. Então, desde o 7º período, eu saía da faculdade, pegava o carro, ia pra Divinópolis pelo menos 3 vezes por semana, ia de bate e volta. Aqui de BH? Aqui de BH pra lá. Então, eu ia e trabalhava. Então, eu já trabalhava, corria atrás, fazia as peças e tudo. Claro que, né, sempre orientação, então fazia estágio, mas assim, já fazia estágio pesado desde cedo. Então, a ideia era, claro, ter um baita escritório, o escritório é muito bacana mesmo, o escritório, né, que eles conquistaram do zero, assim, tem, né, clientes bem bacanas, causas interessantes, e é um escritório bom. Então, qual que era a ideia? Poxa, vou formar, já tô com o meu caminho da vida guiada. E aí, quando eu fui, né, realmente formei, e aí até me mudei parcialmente para Divinópolis, eu ficava lá e cá, a ideia deles era, nossa, não acredito, finalmente você formou, agora vai ficar mais tempo, vai ter... E aí, com 10 meses, o que eu percebi? Que eu não tava gostando. Eu tava achando extremamente frustrante a experiência do Poder Judiciário em si. Então, assim, quem advoga vai ver, assim, vai saber. Então, por exemplo, você passa o processo inteiro discutindo uma tese. O advogado, outra parte, discute a dele. Perder faz parte das regras do jogo. Então, toda vez que você chegava um cliente no escritório, você alinha, ó, essa causa, né, é a causa interessante, a gente tem uma chance legal de vencer por isso, por isso, por isso. A jurisprudência, que é geralmente o volume de julgamentos daquele mesmo tipo de ação, geralmente julga a favor da sua situação. Então, é uma causa legal. Então, não, isso é uma causa de risco, porque o entendimento foi mudando ao longo do tempo. Então, você tem que ser honesto com o cliente. E aí, chegava no final, a sentença vinha nada do que eu falei, nada do que o outro advogado falou. Você falava, nossa, mas perder tudo bem, você recorre. Mas nem o que eu falei, nem o que o outro advogado falou. Então, isso é muito comum, assim. As decisões muito simplistas. E eu comecei a perceber... Isso os juízes. Juízes, de um modo geral. Pelo volume de trabalho, é muita ação, é muita responsabilidade. Então, assim, é muita coisa para eles fazerem também. Então, acho que são N fatores que viram uma cadeia que, no final, a entrega de valor, ela vai se perdendo ao longo do tempo. E aí, com 10 meses, eu que saí. E aí, na época, provável que meu padrasto vai ouvir esse podcast, ele ficou muito chateado com o escritório do meu padrasto e minha mãe. E a minha mãe, ela teve uma sensibilidade que eu falo, gente, é importante a gente, talvez a gente conseguir lidar com as coisas até de uma forma afetuosa, assim, de olhar para os desafios de forma afetuosa, porque na época, quando eu falei que eu ia sair, eu ia ganhar muito menos, assim, financeiramente. E talvez o que uma mãe falaria? Não, minha filha, tranquilo, faz o seguinte. Enquanto você tá decidindo o que você vai fazer, fica aqui, vai continuar trabalhando, você pode trabalhar de Belo Horizonte, vai continuar ganhando um salário legal e tudo. Só que eu percebi que se eu ficasse, eu ia pegar mais processos, mais clientes, mais responsabilidade. Ia começar a ganhar mais. No final das contas, eu não iria sair. E minha mãe não falou nada. Ela só observou. E aí foram 3 meses, assim, que a relação ficou um pouco mais estremecida. Eu passei um bom tempo ganhando muito mal. Mas eu comecei a me estabelecer. Comecei a identificar pelo menos o que eu não queria. Então, se eu não sabia ainda o que eu queria, nessa época eu estava na pós ainda, então estava prototipando o IVE. Comecei a estudar mais inovação, ainda muito direito, porque eu achava que eu ia desenvolver um braço, digamos, de um direito um pouco mais tecnológico. Então, eu poderia atender os clientes do escritório em questões específicas de proteção de dados, registro de marcas, questões mais atreladas à inovação de um modo geral. E achava que eu iria gerir a startup ao mesmo tempo. Até que eu percebi que não. Tudo que eu fui aprendendo para a IVE,
e aprendendo mesmo, assim, do zero. Acho que até um dos grandes diferenciais foi que logo que eu tive a ideia, né, lá nessa hackathon, comemorando, bebendo cerveja ainda, na hora que a gente foi vice-campeãs, abri o notebook e comecei a inscrever para um edital de aceleração de um programa que não existe mais, mas chama Lemonade, que era um programa de aceleração vinculado ao FMG. E aí, logo depois, assim, eu me inscrevi, 2 semanas depois veio a pandemia. Quem é de BH sabe que o Calil, na época, o prefeito, fechou a cidade por 4 meses. E eu fiquei 4 meses nesse programa. Então, foi como se eu tivesse prototipado a empresa mesmo, colocado ela... No primeiro mês do programa, eu já coloquei para vender os produtos, assim. E aí, com alguém pegando minha mão do zero, assim, vai fazer um site. Eu fazia o site, mas como fazer um site? O que é landing page? O que é tráfego pago? O que é leads? Para uma advogada, eu acho que se eu não tivesse tido esse programa de aceleração, eu teria largado, sabe? Mas aí, o que eu fiz? Eu fui fazendo essa transição no programa de aceleração, comecei a montar um escritório, um braço um pouco mais tecnológico, só que me demandava muito, porque tudo que eu aprendia para a IVE, eu queria aplicar para o escritório. Sim. Eu queria fazer um escritório meio que empresa já. Da mentoria, escrever artigo, eu tentei mestrado. E aí depois eu vi que tudo que foi dando errado, assim, eu falei, nossa, ainda bem que isso aqui não deu certo, porque né, eu teria sido engolida ali. Mas foi isso, assim, eu percebi que o escritório começava a crescer, né, o que eu estava montando o braço mais de inovação, a startup puxava. A startup crescia, o escritório puxava. Mas essa transição foi um pouquinho... E hoje, e o legal é que... e aí, fiquei 2 anos nessa, assim, de meio que segurando os dois. E aí, quando eu fui captar investimento... eu nem não pediria dinheiro pra minha família de jeito nenhum. Na verdade, eu nem pedia. Isso pra mim era uma questão, assim, não pedir. E aí, eles chegaram pra gente e falaram assim, olha, por que a gente não vai querer apostar na nossa própria filha? Tô vendo a oportunidade batendo na porta, não passa 2 vezes. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Eles, não, quero aportar e etc. E hoje são investidores. E hoje o legal é que várias coisas da startup eles aplicam no escritório, vários rituais de gestão, de cultura, fazem one-on-one, coisas, sério, muito bacana. E são os maiores apoiadores, assim. Acho que eles até me admiram mais como profissional, muito mais do que talvez eu conseguiria ser se eu tivesse ficado sob a asa deles, sabe? Que legal, interessante porque no Brasil a gente é muito, muito bacana e bonita essa história que você compartilhou, porque no Brasil a gente vê as famílias muitas vezes bem segmentadas, né? Então, por exemplo, tem famílias que sim, tem vários empreendedores, mas é meio que cada um quer fazer o seu, sabe? Às vezes empreendedores, mas às vezes profissionais liberais ou profissionais CLT ou concursados e etc. E só se reúnem naquela reunião de família de, sei lá, final de ano, Natal, Páscoa, alguma coisa assim. E aí vai lá, se reúne lá e beleza, faz os rituais, a comida e depois vai embora, cada um vai pro seu canto. E às vezes se discute negócios, às vezes se discute, né, alguma questão ali de investimentos e família próspera. E a gente vai em outros lugares. E quando a gente observa e estuda as pessoas que mais têm sucesso no mundo, normalmente são sim construções que vêm de legado, são construções que são feitas, são familiares, né? Boa parte das grandes empresas que a gente tem no Brasil são empresas familiares, né? Então a gente consegue perceber isso que às vezes você tem uma pessoa como seus familiares fizeram, pô, não, vamos investir sim, vamos olhar para isso, porque isso é um legado, isso é um grupo, a gente fica muito mais forte, né? Toda família, se a gente pega estatística, né, no Brasil, eu não sei quantos % das pessoas são mal intencionadas no Brasil, né? Pô, quantos golpes acontecem e tal. Mas vamos supor, 1%. Cara, toda família tem sempre um tio que é mal intencionado, um tio, uma tia, tanto faz. Mas sempre tem uma pessoa que é mal intencionada, sempre tem uma pessoa que, pô, se deu muito certo na vida. Então sempre vai ter uma estatística. Mas se a gente, como pessoas, pensar assim, pô, eu quero fazer com que a minha família, meu legado prospere, não tem motivo de eu não querer ajudar o meu familiar. Ainda mais eu da minha família, né? Alguma hora a gente vai conseguir fazer mais coisas junto. É muito bacana. E pegando esse gancho de família, gostaria de aproveitar e eu sei que você já tem, né? Mas gostaria de presentear você com o livro Eu Empreendedor como uma forma de agradecimento e aproveitar e falar que os prefaciadores do livro são o próprio João Vitor Menin, o Rafael Menin, que é uma empresa, construíram, né, todo um processo familiar junto com o Rubens e com todos os familiares que eles tiveram na construção da MRV e depois que teve por consequência o Inter e que teve por consequência outros negócios e hoje é um grande grupo, né, um gigantesco
conglomerado. Graças a, sim, uma construção familiar. Deve ter muita coisa que deu errado no meio do caminho e muita coisa deu certo. Então é um pensamento, né, de legado, né? Um pensamento de médio e longo prazo. Então eu gostaria de aproveitar e presentear você aqui com o livro como forma de agradecimento também. Mas quero uma dedicatória. Com certeza. Por favor, por Com favor. certeza. Eu trouxe um presente. Olha aí. Maravilha. Muito obrigado. Vamos lá. Eu posso abrir aqui? Pode abrir. Eu vou abrir e vou colocar aqui em cima da mesa. Super lícito. Olha lá. Isso, então beleza. Olha que bacana. Vamos ver aqui. Mas isso de família, até puxando aqui, claro que eu tinha um certo receio, assim, porque, poxa, a família conquistou tudo construindo, assim, né, do zero. Que legal. Mas depois eu pensei, poxa, é bem o que você falou, por que não tentar fazer disso algo maior, né, por que não? E, assim, o legal deles é que eu acho que se eles tivessem ficado legal, me cobrando, cobrando no sentido assim, cadê as métricas, qual que é o ROI, quanto tempo eu recebo isso, eu acho que eu teria ficado muito tensa. E pelo contrário, eles embarcaram nessa, todas as ideias eles compram, eles veem o crescimento e o desenvolvimento de uma forma muito interessante. Agora, por exemplo, a gente vai expor numa feira lá em São Paulo. Não, vambora, eu quero lá, até para eles conhecerem as outras soluções que vão estar expondo também, que podem ser super bacanas para o escritório. E como a gente troca hoje essa questão de gestão de pessoas. Então, assim, o escritório, às vezes, é muito carente disso, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, rituais, cultura. O que vocês fazem hoje em dia que melhora o dia a dia? Então, por exemplo, na IVA a gente tem uma reunião que a gente analisa métricas, as metas que a gente tem que bater, analisa nossas OKR semanalmente. Mas a gente começa essa reunião com um momento que a gente chama sede de conhecimento. Alguém tem que trazer alguma coisa legal que aprendeu na semana, porque a gente fala que a gente não vai mudar as coisas fazendo o que a gente faz todos os dias. Eles têm um momento de sede de conhecimento deles. Então, toda semana eles debatem coisas internas. Hoje eles têm rituais de one-on-one. Rituais que às vezes são simples, mas, por exemplo, uma competição fitness, que é... né, geralmente as empresas têm, mas eles incorporaram, então isso gera um senso de união diferenciado. Então, como que a gente se otimiza para além do financeiro também, né? Então, como a gente troca é muito legal. Sim. Hoje é bem bacana. Isso que você comentou, falando de controle, tem que controlar o caixa, tem que controlar a cultura, né? Como que funcionam os rituais ali dentro, aproveitando os outros 3 Cs, caixa, cadência e cultura. Então, como que isso é aplicado dentro da empresa e que faz ela se perpetuar e faz ela ter um próximo passo. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, aqui ó. A Ivy tá lá. E aqui, né, muito obrigado, a caneca. O mercado jurídico do futuro é construído por pessoas como eu. Olha aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcela. Genial, excelente. E deixa eu colocar aqui assim. Vamos ver. Aí. E até compartilhar contigo. É muito legal isso que você falou dos familiares, mas quem sabe, Marcela, isso é coisa de filho, sabe? Pensando bem, sabe por quê? Eu também fiz isso. Você também fez? Eu fiz nessa linha também. O que aconteceu? Meu pai, ele sempre trabalhou com programação, essas coisas, no mercado de seguros. E aí, quando ele tava trabalhando e tudo mais, eu não queria trabalhar com ele, entendeu? Eu não queria trabalhar com ele. Tipo, beleza, eu tive oportunidades, mas eu não queria trabalhar com ele. E aí, eu comecei a fazer o meu sistema de seguros. Deu pra concorrer. Você acredita nessa história? Pra você que tá nos ouvindo, volta alguns episódios. Tem episódios com o Marcos da SegFi, você vai ver. Tive a oportunidade de fazer um episódio com o meu pai. E eu contei, né, justamente um pouco Ele, na verdade, contou a história do lado dele. A sua audácia. E, enfim, como que foi esse processo. Mas no final do dia, né, a gente depois, lá na frente, a gente juntou todos os projetos. Acabou virando a SegFi, teve um projeto muito bacana. E daí, no final do dia, deu um bom desenrolar. Mas às vezes a gente, como filho, a gente quer fazer isso. A gente quer provar, a gente quer mostrar, talvez ficar um pouco debaixo da asa ali, né? É confortável demais, né? Exatamente. Que bacana. E aí, você tava falando, né, que ficava, então, falando da Marcela empreendedora, fala, puxa, tem o meu escritório, e aí tem ali a Ivy, o meu escritório em uma hora tem que ficar equilibrando. E hoje? Quanto tempo você trabalha? Como que é, né? Pra quem tá querendo começar a empreender, ser dono da sua própria agenda, né? Que vai, né, trabalhar 4 vezes por semana. Como é que é? Essa é uma boa pergunta. Outro dia, uma amiga, ela falou uma coisa e eu falei, gente, eu fiquei introspectiva. Ela falou assim, nossa, hoje eu tô muito cansada. E nem é criticando, porque eu comecei a me criticar. Ela falou assim, nossa, tô muito cansada porque hoje eu trabalhei de 9 às 19. Aí eu pensei, mas como assim? Tá cansada? Aí eu fiz as contas. Falei, não, pera, 9 a 19 é quase, de 9 às 9, quase 12, 10. Não, mas eu trabalho isso tranquilamente todos os dias. Assim, não existe sair da empresa às 19. Então, você faz a sua própria rotina.
Mas você não faz a sua própria rotina, né? Tem as liberdades, mas eu acho muito difícil, a depender da fase que a gente tá. Até o que eu tô aprendendo ainda. Como usufruir melhor do meu tempo, né? Então, assim, até os problemas, empreender a gente lida com muito problema. E, às vezes, no começo eu até menosprezava, falava, gente, poxa, mas tem algumas startups que estão à frente, os problemas são muito maiores. Mas, às vezes, né, contextualizando, o seu problema pode ser pequeno, mas a depender do estágio que você tá, é tudo ou nada pra você passar de fase. Então, às vezes, assim, a questão... a empresa tá... conheço uma startup, tá passando um baita desafio com o investidor. Nossa, e eu tô aqui reclamando disso daqui, mas isso daqui, às vezes, é a virada de chave. E aí, a gente se envolve muito na operação, né? No começo. E aí, o nosso tempo... eu até postei um stories aqui agora, brincando, que é um meme, a pessoa falando, se eu desaparecer, minha família vai estar achando que eu tô fazendo hora extra, porque é bem isso, assim, né? E aí o nosso tempo é engolido pela operação. E aí quando a gente começa a sair da operação em algumas áreas, né? Hoje na IVE, algumas áreas eu ainda tô na operação. Então, por exemplo, financeiro, eu ainda tenho que tomar conta muito próximo, então eu faço algumas coisas muito operacionais ainda, outras áreas não tanto. Mas quando eu vou deixando de ser da operação, eu estranho ainda, sabe? Então, eu ainda tô naquele estágio que, né, se a gente pensar estratégico, tático, operacional, algumas áreas eu ainda tô operacional, algumas áreas eu consigo transitar um pouco mais pelos outros mundos, mas eu estranho um pouco a minha rotina, às vezes, ser um pouco mais flexível. De, às vezes, não ter tanto, né, ter alguns blocos que eu consigo saltar e ter alguns espaços livres na agenda, mas, assim, é inevitável que o volume de trabalho é grande. O que eu acho é o quanto, né, até o Marcos compartilhou uma postagem legal com a gente no grupo sobre o quanto a IA vai transformar o nosso mercado e o quanto talvez a gente vai ter que se reinventar, porque quem empreende geralmente se identifica enquanto persona, enquanto trabalha, né? Então, geralmente a gente valoriza o nosso eu pelo trabalho. E aí, de repente, se eu tiver uma IA que vai otimizar muito o que eu faço, eu vou fazer o quê? Tá me tirando. Tá me tirando. Então, assim, eu me questiono muito, até a nível de relacionamento, família, amigos. Então, assim, os últimos 2 anos, por exemplo, eu negligenciei muito o lado humano da vida. E hoje eu tento recuperar isso. Então, às vezes, em alguns momentos eu falo, tudo bem, eu poderia terminar isso agora. Mas eu atraso o trabalho de alguém amanhã? Não. Eu prejudico algum cliente? Não. Prejudico algum time? Não. Eu preciso entregar isso para amanhã? Não, então eu vou embora. Legal. Então, assim, eu comecei a me questionar, porque como a gente gosta de trabalhar, a gente vai. Não vou só terminar. É só mais 2 horinhas, 10 horas eu termino. 10 horas. Então, assim, 10 horas. E agora é pai, então você imagina a sua esposa. Existe isso, né? Então, eu fui negligenciando muitas áreas da vida porque gosto. Simplesmente por isso. Eu digo assim, né, para os empreendedores e para a turma que às vezes está pensando em empreender ou já está empreendendo. A gente vai, invariavelmente, trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia. A gente vai precisar passar por um pedaço como esse da vida, porque, como você falou, fase, né? Porque é necessário. É necessário fazer isso. A gente vai ter que fazer escolhas. Então, isso é necessário. E no empreendedorismo, muita coisa acaba jogando contra, né, a gente. Então, jogando contra modo de dizer, mas são coisas que vão acontecendo. A entropia vai se desgastando. Então, é uma legislação que muda e que você vai ter que se adaptar. Você subiu um custo porque subiu e vai ter que se adaptar. O 50% tarifaço não sei o que e vai ter que se adaptar. E assim vai indo. Então, tem as coisas, em boa parte vai acabando jogando contra, a gente tem que se adaptar. Legal, então tem que se esforçar um pouco mais. E olha que doideira um negócio. Quem tá nos ouvindo talvez possa se identificar. Muitas vezes, no começo da empresa, se é só você, ou vamos supor que tenha uma pessoa que você consiga contratar, você não tem uma caixinha definida muito bem para aquela pessoa o que ela vai fazer. Então ela meio que vai ter que fazer tudo. E quando você está começando a empresa é justamente isso, a gente tem que pegar e começar a fazer tudo. Então como que você vai fazer todas as áreas da empresa em 8 horas, por exemplo? Exatamente. Não vai dar para fazer. Então você tem que fazer 12, 13, 14, 15. Aí aqui entra o ponto de atenção. Vai fazer isso para sempre? Aí é aí que eu entro, né? Que eu trago a reflexão. Para sempre, nessa empresa, você fazer isso, pode ser que tenha alguma coisa errada. Então, vai ter momentos sim que vai trabalhar pra caramba, mas pra quê, né? Para que você consiga trazer mais pessoas, ou ferramentas, ou técnicas, ou sei lá, mas que você consiga trazer pessoas, em geral, para que você possa ultrapassar essa barreira, né? Para que você possa ultrapassar essa fase e você consiga chegar numa fase em que você possa escolher, né? Ter a decisão e escolher falar, puxa,
eu posso hoje de manhã, tranquilamente, eu não preciso mais me dedicar na empresa, ou no período da tarde, ou tais dias da semana. E aí você consegue, né? Por quê? Porque já está tudo funcionando, né? Já está tudo, as máquinas já estão funcionando, elas já estão ligadas, então a empresa começa a caminhar por si só. E você começa a entrar num jogo mais estratégico, que é um jogo em que você multiplica aquela empresa que você tem. É um jogo em que você, ao invés de você já fez e já criou as máquinas que estão ali dentro. Então você não vai olhar muito para como criar mais uma máquina, você vai olhar como criar uma empresa como um todo, e aí você duplica ela e cria uma outra empresa. E assim vai indo, né? Então, trabalhar para sempre, né? Durante décadas até, e muitos empreendedores passam por isso, sim, décadas trabalhando 15 horas, 14 horas, pode, mas soa um pouco estranho. Então, tem que ultrapassar essa barreira, né? E eu não sei até que ponto é mental também, porque eu realmente acho que tem uma época que realmente estruturando a empresa é muito trabalho para pouca gente, que é o que você trouxe, o time é muito enxuto, é você mais um, você mais dois. Depois eu acho que sprints vão existir, então tem momentos da empresa que você vai ter que dar um gás, mas tem que ser sprints, não dá para ser sempre. Mas aí eu me pergunto, até que ponto a gente não valoriza também? Tem até um livro que eu quero ler, tá na wishlist lá, que é aquele Sociedade do Cansaço, que a gente valoriza o cansaço, a gente valoriza o esforço como algo, como se realmente é o ponto que a gente trouxe. É como se eu me reconhecesse enquanto valor, enquanto empreendedor. Então, a gente geralmente, quando a gente fala, o que você faz da vida? A pessoa fala, faço tal coisa. Mas eu não te perguntei necessariamente da sua profissão. Quem é você? Né? Quem é você? Eu sou advogado. Não, quem é você? Sou o Léo, sou o pai, o que eu gosto, qual esporte, Marcela, atleticana. Não, geralmente eu falo, sou empreendedora. Então, até que ponto, acho que o empreendedor também, ele se vincula pessoalmente a uma ideia de que o esforço é sinônimo de riqueza, o esforço é sinal de recompensa, o esforço é sinal de um trabalho bem feito. E aí o que a gente nota no empreendedorismo é quando passa um certo tempo e você realmente está esforçando muito, é porque algo está errado. Seus processos não estão bem definidos, seu time ainda não conseguiu decolar, sua tecnologia não rampou, né, porque é muito esforço e não necessariamente isso vai trazer o resultado, né? Pelo contrário, geralmente você vai ficar apagando fogo e quando a gente apaga o fogo é só incêndio, né? Então, exatamente. Eu ainda tô nesse intermédio aqui, tô começando a entender exatamente o valor do não fazer, inclusive, de contratar melhor, do outro, né, de aprender a delegar, do outro se esforçar. Genial, muito bom. E pra gente caminhar aqui pro nosso final, Marcela, como que o pessoal pode encontrar a IVE, né? Quais são as melhores formas, os melhores canais? Se você puder compartilhar mais uma vez qual é os clientes, né, que vocês melhor conseguem atender. E se alguém fosse empreender na área de tecnologia, principalmente jurídica, qual é a única coisa em que você falaria para essa pessoa prestar muito atenção? Perfeito. Então vamos lá. IVEJUR, vocês conseguem encontrar a gente principalmente no Instagram, então @IVE_Jur. O nosso site www.ivejur.com.br. Vocês também conseguem encontrar pelo mesmo nome no YouTube, LinkedIn, TikTok agora. Então, mas principalmente site e Instagram. No Google também a gente tá ficando ranqueado. A gente tem alguns memes que estão saindo no Google super legais. Show demais. Então, né, nos procurem. Marcela Carvalho também no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar. A gente consegue trocar figurinhas, o que vocês quiserem. A gente troca lá, a gente conversa, vai ser super bacana. E do ponto de vista do mercado, por mais que o mercado jurídico ele ainda está em muita transformação, eu acredito que algumas áreas a gente já tem um oceano vermelho. Então, por exemplo, a gente tem um radar da B2L que mostra as soluções que são associadas em determinadas áreas. E algumas áreas, por exemplo, gestão de software, que são esses sistemas que fazem gestão de prazos, tarefas. Muitas soluções. Então, a depender do que você for fazer, já existe. Então, o que eu pensaria não necessariamente você tem que ser disruptivo no mercado, mas como inovar aquilo que já está sendo feito. Porque às vezes a gente tem a sensação de que o mercado jurídico não tem muita tecnologia. E tem empresas com 30 anos no mercado jurídico para mais. Então, a gente precisa entender se aquilo é um oceano azul, se é uma oportunidade, ou como eu melhoro, se eu quero fazer o que já existe, eu tenho que ser muito melhor com IA, com automação. Porque também se são sistemas antigos,
Tem muita coisa de legado, muita coisa que depende para modernizar também é um caminho. Então, acho que eu primeiro olharia para o mercado jurídico, porque ele é um pouco singular. Então, às vezes as pessoas, né, por exemplo, fui numa feira agora, a pessoa chegou com uma solução, era uma startup, em early stage, assim, e eu gosto de ver que as startups estão fazendo, troca ideia e etc. E eu vi que era algo que, assim, já está muito recorrente, até no mercado financeiro. Então, talvez a pessoa vai ter um pouco de dificuldade por não ter mapeado que o mercado, aquilo ali já é muito tranquilo. Já existe como, digamos que a solução dela seja uma feature de outros sistemas. E o ponto crucial é onde a IA vai levar a gente nesse mercado jurídico. Tem mais. Então, acho que se você for começar agora... onde que a IA vai levar e o público, né? Então, assim, eu falo pro meu time, é a primeira vez que a gente tem 5 gerações trabalhando em conjunto. E os próximos desembargadores, os próximos promotores vão ser da geração Z, né? Como que eu vou me comunicar com essa pessoa? O que esse mercado espera? Essa pessoa que tá formando, realmente talvez faça sentido ela ter atualização no WhatsApp? Talvez faça, realmente, porque essa pessoa tá totalmente conectada. Meu produto se conecta com isso, né? Então, a pessoa que vai empreender, ela consegue pensar algo que seja perpétuo para tudo que vai vir agora, que a gente nem sabe muito bem ainda, né? Genial. Excelente. Então, para você que tá pensando em empreender na área jurídica, principalmente na área de tecnologia, dá uma excelente pesquisada para saber se você não vai entrar num oceano vermelho. E claro, pode utilizar IA para fazer isso, pode utilizar pesquisa, qualquer Google ou IA que você coloca ali no teu navegador, você vai encontrar provavelmente algumas soluções, se não inúmeras soluções. E dessa forma você consegue começar, pelo menos, a medir essa febre. Se você quiser entrar em contato junto com a Marcela ou contratar o serviço da Ivijur, então, @ive_jur e ivijur.com.br. Ou pesquisa no Google, no YouTube, no TikTok. Vai achar lá, né? Show de bola. Marcela, gostaria de agradecer demais, tá? Por essa conversa que a gente teve. Voou, você viu, né? Rapidinho. Passa voando. A gente falou muito sobre coração, falou bastante sobre cliente e falamos também sobre a jornada empreendedora, né, em família e também alguns insights para você não cair em golpe, para você prestar atenção demais em como você gerar valor para o seu cliente, né? Ter ali o time to value, como você falou. Então, o que é valor? Quanto tempo você leva para gerar valor para o seu cliente e o que de fato é valor para o seu cliente? Não vai vender um bolo de milho só com palha e um pedacinho assim de milho. Aí não dá, né? Aí o cliente não vai querer, tá bom? Pessoal, aproveite, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e se você aproveitar e clicar no botãozinho de hype, você vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo principalmente para as pessoas que mais estão precisando desse conteúdo. Então, aproveita e dá um hype aqui para a gente poder divulgar melhor. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.